Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Luana Trentin, sou uma das responsáveis pelo Metafórum aqui no Brasil. E hoje nós vamos conversar com o Júlio Príncipe, nosso trainer em consultoria sistêmica organizacional. Nós vamos falar um pouquinho sobre a consultoria sistêmica organizacional, sobre VUCA também, e conhecer mais sobre o Júlio Príncipe e também sobre o Metafórum. Sejam bem-vindos. Eu gostaria que o Júlio se apresentasse agora, Júlio. Oi, Luana. Muito obrigado pelo convite ao Metafórum Brasil e a todos que estão nos acompanhando esta noite. O meu nome é Júlio Príncipe, eu sou do Peru e moro no Peru também. Então, você vai compreender que eu tenho um sotaque talvez um pouco raro, mas é por causa disso. Por exemplo, eu não sei dizer golinho, eu falo gulinho. Sim. Sim, golinhos. E eu trabalho mais de 20 anos acompanhando pessoas, equipes, organizações, desde a consultoria, coaching, treinamentos. E neste tempo, eu fui procurando um jeito que seja mais próprio, com que eu me sentisse mais à vontade. Porque o jeito que eu aprendi de consultoria foi a abordagem tradicional, em que os consultores trabalham com a alta direção gerencial das organizações para depois fazer as mudanças, tipo na cachoeira da mudança na organização toda. Mas o que eu percebia é que os consultores terminávamos sendo tipo chefes encobertos. E que isso, mesmo quando havia mudanças, eram muito vinculadas ao trabalho do consultor, não tanto para o trabalho das pessoas e das equipes. Então, eu comecei a procurar mais outras formas, e eu desenvolvi o que eu chamo hoje de consultoria sistêmica, que para mim faz mais sentido entender, olhar as organizações como sistemas vivos que moram e que vivem num contexto que é muito complexo e muito vibrante, muito rico. Então, quando você olha as organizações como sistemas vivos, você tem uma aproximação diferente. Então, eu gosto disso, eu gosto da curiosidade, eu gosto da surpresa, eu gosto do respeito das organizações. Então, isso. Então, o que eu ofereço no meu trabalho é a minha experiência, não só estudando, mas vivenciando, errando, aprendendo, e agora fazendo algo que faz sentido para mim e que, na minha experiência, faz sentido e apoia as organizações a atingir as suas metas. Isso. Muito Falei bom. mais do que eu pensava mais. Você já respondeu algumas perguntas minhas, mas tudo bem, a gente pode ir. Então, Mas tudo... prazer. Até breve. Mas eu gostaria, tem uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Pensando nesse cenário atual que estamos vivendo, Sim. em que nas organizações está sendo bem atingido, assim, tem um maior desafio. Olhando para isso, qual é o maior desafio que você encontra, que tem nas empresas, que as empresas estão encontrando, pensando agora nesse cenário de complexidade e incertezas?
Para mim, o maior desafio para as empresas e as pessoas que formam a empresa é o modelo mental que elas têm. Porque o modelo mental, que é o que está rige, se fala, como que manda, como que governa Sim. as organizações, é uma modelo que uma metáfora tipo máquina. Então, as organizações são máquinas, o mundo é uma máquina. Então, para que uma máquina dê certo, precisa de alguém que é um experto na máquina. Então, alguém que faz instruções, dá ordens para uma máquina. Então, o contexto da pandemia está precisando que a gente mude esse jeito de se relacionar, de trabalhar. E porque o contexto VUCA, que vamos falar disso, eu acho, depois, Sim. mas precisa de muita mais agilidade, muita mais leveza, muita mais curiosidade. São outro tipo de competências. Mas como o entorno está todo bagunçado, as empresas e as pessoas que dirigem a empresa estão fazendo mais do mesmo que faziam antes. O que faziam antes elas, que era o controle, as métricas, a exigência. Então, acho que é muito mais que o desafio que as pessoas estão se tornando muito mais controladoras do que eram antes, pelo medo, achando que se elas têm mais controle, tudo vai dar certo. Mas nesses tempos que como a Marina falou da muvuca, sim, esse contexto da muvuca, da VUCA, o controle não dá certo, mas é uma ilusão. Esse seria o maior desafio, na verdade, O meu olhar é o maior desafio. Se Isso. você vai falar sobre desafios operativos, com certeza tem os mercados que estão mudando o tempo todo, as gerações que estão em conflito hoje, tem muitos desafios, mas para mim, se você olha só para os desafios operativos e não presta atenção aos modelos mentais, é mais da mesma coisa. Porque a empresa é um órgão, né, vivo, e olhar para isso como que tem partes, como, por exemplo, fazer uma comparação com o corpo humano, que cada órgão se desenvolve, tem a sua função e tem a sua vontade própria também. Então, isso seria um modelo mental que a gente poderia pensar nesse novo cenário? Sim, e eu acrescentaria o mais outro olhar, porque muitas vezes quando pensamos na empresa, que isso já foi dito, que a empresa tem uma cabeça, tem braços, tem pernas, isso já foi falado. Mas se o modelo mental é o mesmo, você está falando, a cabeça é quem manda, é o chefe. E tem braços que fazem as coisas e pernas para avançar. É a mesma coisa que uma máquina, que um robô. Mas se você pensa não apenas no ser humano, mas na vida, ou pensa sobre uma floresta ou um jardim, quanto mais bagunçado, melhor, você pode entender como a vida está presente o tempo todo. E como a empresa tem uma função que não tem outra. Como uma flor tem uma função que não tem outra. Como um bichinho, um passarinho,
minhoca, cada uma delas está contribuindo ao jardim. Sim. E não estão, não são concorrentes. Todas estão contribuindo de algum jeito. Uhum. Mas no olhar que ainda está presente, que este da máquina, é que eu preciso cuidar do meu ganho, o que eu vou ganhar e o que eu ganho você não ganha. E que eu preciso cuidar da minha sustentabilidade. E não me importa a sustentabilidade de você. Mas, no sistema vivo, a sustentabilidade que realmente importa é do sistema, do ecossistema. No ecossistema empresarial, organizacional, social. Não apenas da minha empresa. Porque se eu esqueço de que eu existo pelos contextos, eu estou cego. Uhum. Isso. Não sei se deu para entender ou... Sim. Entendi. Para vocês, sim. Pensando agora no contexto VUCA que você traz no conteúdo do curso, e eu gostaria que você explicasse mais sobre o que é esse contexto VUCA, e é um conceito, o que seria, e como isso entra na consultoria sistêmica organizacional. A ideia do VUCA vem como nome tem uns 20 anos. E foi criada nos Estados Unidos de Norte-América como pelo exército, fala exército? Forças Exército. Armadas? Força, Exército. sim. Opa. Opa. Foi criada porque eles olhavam que o mundo já não ia ser mais o mesmo mundo de antes, que as guerras não iam ser as mesmas de antes, que tudo estava mudando. Mas eu acho que o movimento do VUCA tem talvez uns 50 anos, ou 40 anos, em que tudo começou a mudar, que tudo aquilo que foi baseado na Revolução Industrial do começo do século passado, começou a ficar limitado. Se você se lembra, tem muitas pesquisas que falam 7 de 10 planejamentos estratégicos dão certo, são implementados. E muitas vezes se falava, por que só... Não, desculpe, 7 de 10 não dão certo, não são implementados, apenas 3. E muitas vezes se falava, não, que tem esses 70% de empresas que não querem, que são resistentes às mudanças, que as pessoas são rebeldes, que não querem mudar. Mas eu acho que nesse tempo, nos 60, 70, não se olhava que o contexto global estava mudando. Anos 70, 90, o contexto mundial continuava mudando a muita velocidade. E a resposta típica do mundo empresarial, que eu sou parte, e eu fui parte como consultor, foi criar mais controle. Foi fazer planejamentos com indicadores ou métricas muito mais precisas. Mas nos esquecemos de que o controle é uma ilusão. Então, o contexto VUCA fala de que o mundo é volátil. Volatilidade é que não tem algo que seja estável. Quando algo começa a ter certa forma ou estabilidade, se desfaz. E esse ano, com a pandemia, está nos mostrando isso. Tudo que a gente achava como conhecido, como seguro, simplesmente sumiu.
E quando você acha que o seguro é usar como se fala, a Máscara. máscara, a máscara, e depois falam, não, mas isso não é seguro, você precisa também a distância social. E quando você acha que com distância e a máscara é seguro, depois falam, não, isso não é seguro. A máscara sim, mas isso não. Então, você não termina de se adaptar e tem mais outra mudança. A incerteza, no inglês, mas em português seria incerteza, fala de que já não temos capacidade de predizer o que vai acontecer. Então, aqueles tempos em que se falava, você precisa criar o seu futuro, o planejamento estratégico é para criar futuro. Não, esqueça. O tempo VUCA exige, obriga que olhemos a realidade. Você não tem controle, não tem jeito de saber o que vai acontecer. A C de complexidade e que tem tantos atores ao mesmo tempo que você não sabe qual é causa e qual é efeito. E tem tantos contextos ao mesmo tempo se emaranhando que você não pode pegar só um deles pensando que não vai ser afetados os outros. Então, qual é a resposta típica de uma empresa? Eu vou me focar nos indicadores financeiros. E eu vou olhar apenas ao meu ROI e vou ver quanto eu investi, quanto ganhei, e esqueço de tudo o demais. E tudo outro tem outros departamentos que vão se focar nisso. RH vai se focar nas pessoas. Eu vou me focar nas finanças. Ele vai se focar na operação. Como se fossem coisas diferentes. Ou que podem se isolar. Então, o contexto de complexidade fala que você não pode isolar isso. É uma ilusão. E ambiguidade que não tem mais respostas corretas. Diante uma mesma pergunta, você pode ter pelo menos duas respostas totalmente opostas e ambas dar certo. Então, aqueles tempos de decisões certas, aqueles tempos de experts se acabaram. Então, o que eu acho engraçado é que neste tempo da pandemia tem muito novo expert que saiu, criando planos precisos para você sair da crise. Isso não faz sentido nenhum. Mesmo isto que estou falando hoje, talvez não vai ter sentido em 3 meses. Como vamos falar de incerteza se precisamente é algo que a gente não sabe? Então, não tem receitas. O que você precisa é de uma atitude e algumas práticas para afrontar, para ter uma abordagem diferente da situação. Eu estive na semana passada dando um curso para um pós-grado de transformação organizacional numa universidade no Uruguai e as pessoas estavam aguardando que eu desse o conteúdo passo a passo, que se perguntaram até o final quando ia ser a avaliação, o teste final para
qual vai ser a sua nota, se estão aprovados ou não. Então, é difícil se acostumar a não ter provas. E mesmo numa organização, se você não tem indicadores de sucesso, você não tem permissão de gerar projetos. Sim. Como se o indicador fosse a realidade. E muitas vezes as empresas, as organizações se perdem de ter projetos muito legais porque não tem forma de ter um numerinho que fale. Mas se cada um de nós se pergunta o que projeto na minha organização merece ser levado adiante, mesmo sem indicadores, mesmo sem precisar de uma métrica. Porque muitas vezes essas métricas são uma boa desculpa. Eu vou fazer isso pela métrica ou eu não vou fazer pela métrica. E esquecem como se liga ao propósito da organização, a contribuição, né, no ecossistema. Não sei se emaranhei mais o novelo de lá ou falei certo, mas eu fico emocionado, eu falo. Vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam de comentar algo? Fiquem à vontade. Ficou claríssimo. Obrigado, Lívia. Ficou claríssimo. Se A quiserem Marina ligar o microfone para falar alguma pergunta, Sim, alguma dúvida sobre aqui. VUCA. A Marina está falando. Desculpe, vamos com quem falou, depois vou ler o que a Marina escreveu. Sim. Hugo? Ô, Júlio, quando você fala sobre esses conflitos que hoje acontecem dentro das empresas e não tem uma causa exata do porquê de como chegar num resultado X, que ele hoje está oscilando muito. Sim. Voltando para o lado pessoas, humano, a vida da empresa. Dá uma pincelada para nós aí sobre... Porque hoje o modelo mental da empresa, ele é muito complexo, porque quando se fala empresa, tem vários poderes, né? Tem o presidente e vários outros abaixo. Qual que é a importância do presidente da empresa, o diretor? Ele está mais aprofundado no autoconhecimento para ele passar as diretrizes mais humanas para os seus liderados. Obrigado. Então, Obrigada. Só para saber se entendi o seu comentário, você está falando de como o presidente baixa a informação? Não, esqueci. Isso. Porque eu estou falando assim, pelo que eu já vivi dentro de empresa, certo? Uhum. O presidente da empresa, assim como diretor de operação e tudo mais, ele é mais voltado para o resultado. Eu produzi com menos e fiz mais. Sim. E suga muito do colaborador. Quer tirar o máximo da pessoa e às vezes falta um pouco do recurso humano, o desenvolvimento do modelo mental da pessoa. Na sua visão, quando fala sobre o modelo mental da organização, sim, isso aí, o presidente da empresa, ou que seja o dono,
o quanto que ele que teria que ser a pessoa mais envolvida nesse assunto para que os outros resultados fossem conquistados mais fácil? Depende. Para mim, a ideia da hierarquia está muito ligada à ideia da máquina. Então, a máquina tem uma cabeça que conhece, que pensa, tem alguém que pensa, e tem brasinhos ou esses negócios da máquina que fazem. Tem o operador e tem a máquina que faz. Isto foi levado à organização do mesmo jeito. Só que se convertiu numa pirâmide. Tem alguém que sabe e tem alguém que obedecem, que não pensam, que apenas fazem. Isto se replica, se repete dentro da organização. Hein? Tem os colaboradores, que tem um chefe, depois de tantos chefes tem um gerente, depois de tantos gerentes tem um diretor, a mesma coisa. Isso é o que eu falo de modelo mental. Essa divisão de que RH vai trabalhar sobre desenvolvimento, por exemplo. Se RH faz um bom trabalho desenvolvendo, mesmo sem quiser, está contribuindo com esse modelo mental. Não sei se dá para entender. Quando cada um das partes da organização fazem bem o seu trabalho, contribuem a reforçar o modelo mental da máquina, que alguém sabe e alguém não sabe, só tem que obedecer. Quando tem resultado, o que falam é, isto funciona. Então, o que você fala, Hugo, é verdade. Se eles fazem bem o seu trabalho, vai ter resultados. Se mudam os modelos mentais, vão ter resultados. Mas o que eu falo é qual é o modelo mental detrás do modelo mental. E a pandemia já mostrou que muitos chefes não são necessários. A pandemia já mostrou que as pessoas podem ser autônomas, que as pessoas estão se sentindo à vontade de trabalhar com autonomia. A pandemia atingiu o que todos os programas de empoderamento não atingiram durante anos. Porque o programa do empoderamento fala, a metamensagem do empoderamento é, eu vou te dar o poder. Não, bobagem. Cada um de nós tem poder. A organização cria condições para pegar, me arrebatar, me tirar o meu poder e me tornar apenas uma peça que pode se machucar e ser mudada e jogada para o lixo. Mas agora descobrimos que as pessoas gostam da autonomia, que as pessoas estão mais motivadas, que tem um melhor clima, tem uma comunicação mais direita, tem um monte de coisas que estão acontecendo. Porque o natural é isso. Os adultos que trabalhamos nas organizações gostamos de autonomia. Gostamos de contribuir. E se nos dão
condições para isso, vai dar certo. Então, desde esse olhar, que é um olhar mais sistêmico, se você quiser, mais orgânico, o chefe não é o primeiro lugar, mas é o último. Mas não por uma coisa que se escuta bonitinho. É o último, porque tem que criar condições para que as demais coisas funcionem. Então, algo assim, Hugo. Então, você tem razão e, ao mesmo tempo, eu falo outra perspectiva para complementar. Obrigado. Obrigada, Júlio. A Indy também tem uma pergunta e a Ju também fez uma pergunta aqui. O Indy, você pode falar sua pergunta. Júlio, você fala de autonomia, mas, assim, autonomia é algo que dá muito trabalho. Não é essa a minha pergunta, não. É só um comentário sobre sua última fala. Tá? Autonomia é algo que dá muito trabalho. E, às vezes, as pessoas só dizem que querem autonomia, mas, na verdade, na prática, é algo que é, né, bem desafiador e nem todo mundo quer na hora que tem. Mas a minha pergunta é assim, eu sinto, também não sei se faz sentido para vocês, eu vejo que no contexto atual as empresas estão muito no modo sobrevivência. Não sei se faz sentido isso, né? Até aquelas que estavam no modo expansão, algumas delas tiveram que correr para o modo sobrevivência. Sim. E, de certa forma, isso gera um caos. Como, em meio ao caos, eu posso mudar o meu mindset? Né? Porque o meu mindset eu vou mudando à medida em que eu vou expandindo, eu vou conhecendo. Mas no caos, mudar esse mindset, começar a entender os conceitos VUCA, algo que eu nunca ouvi falar na vida, né? Um empresário que nunca ouviu falar na vida, ter que ir no meio do caos. Como é que ele faria isso, Júlio? Muito interessante isso, a sua colocação. Eu vou falar de 3 coisas. Uma, autonomia. Se as pessoas não estão acostumadas à autonomia, elas têm muitas boas razões para duvidar quando o chefe fala, você pode ser autônomo. Uma segunda coisa que você falou é a sobrevivência. Sim, a sobrevivência é a oportunidade de refazer os limites, de falar mais uma vez sobre o que é a organização, qual é a sua contribuição. E sim, não é fácil, porque contextos de tanta mudança geram autoestresse. E quando você tem estresse elevado, é muito difícil o aprendizado. Porque o cérebro, para falar em simples, não quer correr, ou a pessoa não quer correr o risco de aprender, porque aprender tem o risco de falir. E se eu estou em modo sobrevivência, algo em mim está pensando que é vida ou morte. E se esse modo de sobrevivência, num contexto da pandemia, vida ou morte é muito forte. O que eu vi, na minha experiência, é que constelações fazem isso um pouco mais fácil. Constelações organizacionais é um tipo de mapeamento, um tipo de conversa que faz um mapa da situação. Então, esse tipo de conversa baseada nesse mapa faz que as pessoas atualizem a imagem. Mesmo se a atitude não muda tão fácil, as compreensões da organização podem mudar. Então, o que eu tenho uma pesquisa sobre isso, precisamente. Então,
Constelação é uma boa forma. Constelações que têm um olhar sistêmico, que tem como base o diálogo, que olham para a complexidade. Porque se você faz uma constelação que é mais isto é assim, porque alguém falou que isso é desse jeito, não, isso não ajuda. Mas todo tipo de diálogo ajuda nestes casos. Sim. Obrigada, Júlio. A Ju tem uma pergunta também. A Ju colocou no chat, quanto menos poder, melhor? Gratidão. Quanto menos poder, melhor. Pode falar mais um pouquinho, Ju? Anteriormente, você estava falando sobre isso, sobre o líder ter um determinado lugar na hierarquia, e que você estava dizendo que não faz sentido ele ter o poder superior e então a minha pergunta, se o quanto você dá de poder para determinada pessoa, se isso faz diferença, se o líder precisa se sentir acima, enfim, na hierarquia, qual a diferença? Boa pergunta. Eu acho que todas essas perguntas vão começar com um depende, com um talvez, quem sabe, pode ser. Pode ser que isso apoie. Muitas vezes as pessoas que costumam ter o poder numa organização, conectam com os seus aprendizados da família. Então, muitas vezes agem como agia o pai, ou a mãe, ou um avô, e acham que um bom jeito de liderar, entre aspas, é ter uma boa combinação entre prêmios e como se fala aí, castigos, você fala? Não me lembro. Punishments, sim? Entre cenouras e palos. Então, mas isso é o que papai e o que mamãe faz. Se você é um bom menino, você vai ganhar um pirulito. Se você é um mau menino, você vai ficar sem sobremesa. Se você é uma boa menina, você vai ganhar um vestido. Se você é uma menina, você não vai sair para a festa, sei lá. Então, isso é o que muitas vezes se faz de seu poder. Mas quando você olha para a organização como um sistema vivo, então o poder é preciso em todos e está em organização, não está nas funções ou posto. Sim. Esse é como eu olho agora. Talvez amanhã eu fale uma coisa diferente. Obrigado, Ju. Obrigada. A Marina fez uma pergunta que também seria a minha pergunta. A consultoria sistêmica, a metodologia que será ensinada será com base no VUCA ou nas leis sistêmicas da organização? E a minha pergunta, só completando essa pergunta, o que tem de diferente no consultoria sistêmica organizacional, na metodologia? Estou lendo primeiro uma pergunta da Marina. Meu cliente conseguiu fazer planejamento estratégico, mas que um ano ainda fez a menção. Ok.
Não sei quando você fala as leis sistêmicas, o que estão falando. Só para saber. De constelação, ok. E mesmo quando falam de constelação, eu voltaria a perguntar, e o que é para você uma constelação? O que é para vocês uma lei sistêmica? O que é? Porque o que eu, na minha experiência, sim, entendi, Marina, obrigado. O que eu quero falar é que talvez todos nós pensamos esses 3 princípios de pertencimento, ordem, o balance, né, tomar e dar. Mas para cada um de nós, isso pode significar algo diferente. E acho que um bom modelo. Acho que um bom modelo de percepção. Quando eu trabalho na consultoria sistêmica, eu tenho, com certeza, eu tenho perto, no meu olhar, esses princípios. Eu tenho perto do meu olhar as 2 forças de sobrevivência e expansão. Eu tenho sempre à mão um olhar sistêmico, que não é a constelação. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso falar de uma metodologia. Porque a ideia do metodologia, do método, precisa de um passo a passo. E que justamente o que eu quero desafiar. Eu não quero falar de que não tem processos. Tem processos, com certeza. Mas não tem um método tipo os 8 passos da mudança do Kotter. Os 5 passos, ou 5 etapas, a transição do, sei lá, de X expert. Quando você faz uma mudança, e eu falo, eu fiz a minha carreira como consultor desse jeito. Eu ganhei muito dinheiro com coisas que agora eu não faço mais. Mas essa ideia de fazer um plano de desenvolvimento organizacional que é criado desde a alta direção, da gerência, mesmo quando tem colaborações e grupos de trabalho, eu sou o diretor, eu sou o presidente, e eu vou dizer que esta é a mudança. E vamos criar planos de comunicação para sensibilizar e que todos façam o que eu digo. Então, você pode dizer isso bonitinho, você pode ter florzinhas rosas, você pode levar clowns para os escritórios, mas é a mesma coisa. Você pode ter ao escritório tudo colado de posts de cores diferentes, mas se o modelo mental, o mindset, continua sendo eu sei e você não, eu digo, você obedece, então é mais o mesmo. A minha proposta e a minha experiência é criar condições para que as mudanças sejam feitas por trabalhadores, gerentes, sei lá, operários, voluntários. Que aqueles, mesmo se gostam ou não da organização, que querem contribuir para fazer algo diferente. Então, isso tem seu próprio movimento, tem seu próprio tempo.
Então, precisa mais um trabalho de organização, de criar condições de sostener o desconforto de não saber o que vai acontecer. E sim, o presidente, voltando para o que o Hugo falava, o dono da empresa precisa ter convencimento, ter compromisso disso, para sostener o desconforto. E que as pessoas realmente acreditem que a organização vai permitir isso. Porque, senão, você escrevia, Marinha, da sua experiência, das metodologias ágeis. Sim, muitas vezes, agilidade, e não estou falando da experiência da Marina, estou falando em geral. Muitas vezes a agilidade termina sendo fazer. Agora mudo. Tenho muitos papéis colados na parede, tenho muitos checklists, e tenho muitas... Agora já não vamos falar de feedback ou aprendizado, vamos falar de retrospectiva. Então, em muitos casos, apenas mudaram a linguagem, apenas mudaram os passos, mas continuam se vendo como máquinas que estão produzindo algo. Mas continuam se vendo como aqueles que são inovadores ou são ágeis melhor do que aqueles que não são. E a mesma coisa que a pirâmide. Eu sei, você não. Então, para mim, esse é o meu trabalho. Não estou focado tanto no passo 1, passo 2, passo 3. Estou mais focado no criar condições para que as mudanças aconteçam. Sim, isso. Obrigada, Júlio. Por isso vou me lançar como presidente. Muito bom. Vocês têm mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Também podem ligar o áudio. Eu pergunto. Se ninguém quiser, eu tenho pergunta. Faz. O Marcelo também tem. Eu que agradeço, Marina. Boas colocações, contribuições para a nossa fala. Sim, verdade. Muito bom. Pode falar, Indy. Marcelo, né? Pode ser, Indy. Pode falar, Indy. Depois eu falo. Depois passa a palavra para mim. Nós estamos vindo, Júlio, de um modelo muito forte, muito enraizado, de que a mudança tem que surgir do topo da pirâmide, né? Isso está muito impregnado na nossa cultura. Sim. Se não começar de cima, não muda, né? Sim. É o que está muito enraizado. Você vê, né, olhando de uma forma muito transformada para isso, você vê essa mudança acontecer a partir da base dessa pirâmide, até sensibilizar lá em cima. Sabe por que eu penso que, ainda que a parte de cima seja estratégica, a pensante, eu vejo a base da pirâmide muito mais permeável. É como se fosse mais fácil uma transformação a partir da base da pirâmide, entende? Sim. Só que eu não sei se essa força e essa transformação tem força para chegar lá em cima. Então, como é que você vê isso, Júlio? É uma ótima pergunta, que tem uma... A pergunta tem a resposta na mesma pergunta. A pergunta tem uma armadilha invisível.
se você acredita na pirâmide, o que você fala é 100% certo. Mas se você fala, qual pirâmide? Então, fala, "Oh, e que tal o sinal tem pirâmide? Que tal o sinal tem topo? Então, como estamos acostumados a pensar na pirâmide, achamos que esse é o único jeito, o único caminho, e que um caminho mais permeável, mas também mais fraco, com certeza. Mais permeável, porque são as pessoas que estão na base da pirâmide, suportando tudo, que querem fazer algo diferente, porque querem ter mais liberdade, estão dispostas a fazer qualquer coisa X para mudar isso. Mas, acima deles, é mais cômodo. Acima, mais cômodo ainda. Então, faz sentido que isso não funcione, não dá certo. Mas, se você cria condições para deixar de pensar em termos de pirâmide e pensar em outras metáforas, então as possibilidades mudam. Então, Indy, você está 100% correta na sua observação desde essa perspectiva. O Marcelo e depois Muito o bom. Hugo, eu acho. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlio. Prazer Boa estar noite, aqui. meu amigo. Meu amigo bailarino. Isso. Pegando o gancho do que a Indy está falando, eu ia falar sobre isso também, né? De que normalmente a alta direção é que dita as regras do jogo, vamos colocar assim, dentro das organizações. E eu, que já trabalhei muito tempo com RH, a gente percebe que as médias lideranças, né? E essas lideranças mais próximas da operação é que realmente fazem esse processo de mudança, como vocês estavam dizendo aí. Mas a minha pergunta é saber de você, assim, dentro dos contextos organizacionais, a gente sabe que tudo isso que a gente está dizendo tem a questão da cultura, que é essa questão da relação da autonomia ou do poder, né? E nessa sua observação, na sua atuação, você percebe que esses contextos eles são mais permeados pela construção das pessoas, ou se realmente tem um elemento sistêmico, né, dessas lealdades sistêmicas aos sistemas familiares, culturais, de país, inclusive, né, que dificultam realmente essa mudança de cultura, essa mudança de mindset dentro das organizações, né? E como essa atuação sistêmica, né, sua, ela contribui para que as pessoas que lideram a empresa, que comandam, né, a empresa, possam ter essa mudança, né, de olhar e, de certa maneira, colocar também essa visão sistêmica para funcionar dentro das empresas. Pode me repetir a pergunta, a última que falou? Sim, se nessa atuação sua como consultor sistêmico, você observa que tem mais conteúdos criados, né, construídos pelas pessoas, ou que realmente possuem esses conteúdos sistêmicos, essas lealdades inconscientes aos diversos sistemas. O que você observa mais? As lealdades também são construídas. Sim. Tudo é parte de uma narrativa, de uma história, que você acredita. Então, as duas são verdade. Eu posso ter muito amor em uma direção do meu antigo chefe, por assim dizer. Eu não quero mudar porque acho que meu antigo chefe foi demitido injustamente. Isso é verdade. E também mas se você fala disso,
amplificando o contexto, eu posso entender que agora o meu tempo é diferente. Que agora é hoje, não ontem. E que eu posso fazer coisas. Então, isso é verdade. E também é verdade que se o modelo de organização não muda, mesmo se você faz 30 constelações, não vai dar muito certo. Talvez a pessoa que faz constelação vai sair para outra empresa. Então, a cultura não vai mudar apenas pelas oficinas que se fazem de integração ou de diálogo. Para que a cultura mude, precisa uma mudança também estrutural. E se não, o que acontece, você sabe, Marcelo, que você tem uma grande experiência com RH, a frustração dos gerentes do RH, porque eles com bom coração tentam fazer coisas e carregam sobre suas costas algo que não é de RH, é da organização toda. Mas o problema é que às vezes dá certo. Então, eles falam, mas como deu certo na empresa X? Você tem que poder. Como deu certo que aquele cara que escreveu o livro mude a cultura em 7 passos? Você tem que poder. Então, acho que essa é a armadilha. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Júlio. E só para complementar o que você disse, você falou um pouquinho antes sobre colocar os post-its, né? Às vezes, dentro das empresas, elas colocam dentro de uma embalagem essa ideia da máquina, né? E só dão um outro nome, uma outra roupagem, mas o peso e as dificuldades continuam, né? Com a questão da autoridade, com a questão do poder, né? Isso. E vocês podem ver, trabalham com organizações que têm pessoas que têm anos de experiência, especialmente organizações mais de maior porte. Não, maior porte não, porte grande, como se fala? Esqueci. Grande porte. Grande porte, muito obrigado. De grande porte. Que quando falam, agora todos vamos fazer Agile, ou Scrum, ou Lean, ou estão. Eu já vivi gerenciamento pelo objetivo. Eu já vivi qualidade total, engenharia, Six Sigma, direção pelos valores. Qual é o novo nome da nova moda? E sim, é verdade, eles vão continuar quando a moda mude. O Mark Twain falava, a moda é uma coisa tão ruim que precisa se mudar o tempo todo. Ok. Hugo, eu acho que tinha alguma ideia para compartilhar? O Hugo, eu acho que Júlio, a também. Não, já praticamente foi respondido a questão aí. Quando a Indiara começou a falar sobre a mudança, que ela poderia ser começada no nível mais baixo da pirâmide, né? Aí você comentou sobre, e se não existir a pirâmide? Sim. Isso aí foi legal, porque, assim, seria interessante ser
as lideranças também entendessem, e se eu não fazer parte da pirâmide, eu fizesse parte de um todo, para que a mudança na base realmente ela fosse ativa de baixo para cima, né? Mas é de baixo para cima para onde? Se não tem a pirâmide, né? Porque as nossas crenças, elas são instaladas aí ao longo da vida, mas de 0 ao 7 é onde ela está mais fortalecida, é onde você comentou sobre a nossa comunicação no hoje, ela pode estar mais embasada do que nós aprendemos lá com os nossos pais, com os nossos ancestrais, do que com o nosso real hoje, né? E o que é o real de hoje também é outra coisa que você foi falando, eu fui... Mas o real muda toda hora, né? Mas foi bom, era isso aí. Que bom. Obrigado. Então... Você quer fazer algum comentário, Júlio? Eu acho que a Lívia tem uma pergunta para fazer. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu vi. A Lívia tinha, eu acho. Mas só um comentário, Júlio. Eu vi que você bateu na tecla de que é muito realmente mudança mental, mudança de pensamento, e o VUCA vem justamente tirar as pessoas dessa condição do automático, e isso é que é difícil, porque nós temos aí, desde o topo da pirâmide até a base, pessoas bloqueadas, travadas, né, nos seus problemas, nos seus padrões mentais, nas suas crenças, e aí vem que o VUCA, eu estava pesquisando aqui agora enquanto você falava, porque eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas eu entendi muito bem o que é que tudo significa e o que é que está exigindo isso nesses novos tempos, né? Então, ele falou que uma das condições que requer é fazer muitas perguntas, e é justamente o que a gente precisa usar para tirar esse cérebro do automático. Então, quando a Indiara colocou aí, será que começar pelo topo ou pela base? Na verdade, você tem que mudar o sistema mesmo, ser uma coisa colaborativa, porque se a base tenta mudar e o topo não acompanha, vai ficar um choque, né? Fica complicado. E aí, a gente vai para a questão, X da questão, que são as pessoas, né? E aí, essa mentalidade que gera essa empresa, esse sistema de crenças, vem de alguém, vem de uma pessoa. E aí, essa pessoa precisa estar realmente destravada, com sua identidade ativada, sabendo o que quer, né? Porque fazer pergunta não é fácil para as pessoas que estão hoje aqui. Alguns princípios que o VUCA exige, fala de coisas aqui, por exemplo, ambiguidade. As pessoas que têm dificuldade com ambiguidade são aquelas que estão acostumadas ao padrão estruturados. Então, as pessoas que vão estar no automático, no modelo automático, isso vai barrar, vai travar muita gente. Então, o trabalho precisa ser feito como um todo. Sim. E isso é como com a música, Lívia. Você tem uma certa estrutura que você precisa conhecer. E você pode fazer improvisações, Isso. mas você conhece os princípios da música. Isso. E quando você faz improvisação, por exemplo, músicos estão fazendo jamming em jazz, o erro é o importante para fazer jamming no jazz. Uhum. Se todos tocam certinho, que coisa mais entediada. Não tem criatividade onde tem organização. Então, a organização precisa dessa estrutura e essa improvisação, como a vida. Uhum. Que a vida precisa de uma estrutura e, ao mesmo tempo, está improvisando o tempo todo. Isso aí. Como se fala? Na rua, saem umas... em Brasil tem tantas plantinhas que crescem, quebrando a rua, na acera, não sei como se fala. Então, isso, tem jeitos de a vida continuar. Então, é parecido o que eu falo. Uhum. Ok. Eu não sei o que é que eu faço. Já fiz seu curso 2 vezes, já estou com vontade de fazer de novo. É um negócio de doido isso, viu?
vou chamar um padre para exorcizar, porque amo seu conteúdo, sua abordagem. Acho que seu curso é incrível. Quem quer pensar as organizações de uma forma, como um organismo vivo mesmo, que respira, precisa desse conteúdo, Júlio. Eu sou sua fã incondicional. Minha visão de empresa mudou drasticamente. Eu tenho um olhar muito mais expandido, ampliado com o seu conteúdo. Muita gratidão pela contribuição que você me deu como consteladora organizacional, como alguém que pensa de uma forma sistêmica. E cada vez que eu converso com você, é um aprendizado incrível. Muita gratidão. Muito obrigado, Indy, porque isso fala da sua curiosidade, fala muito bem, porque mesmo quando eu falo as mesmas coisas, você aprende mais, aprende coisas novas. Inclusive, eu quero aproveitar o gancho e, Júlio, sobre o curso Consultoria Sistêmica Organizacional e pensando nesse momento que estamos vivendo a muvuca do VUCA, quais são as competências? Como que um consultor que faz esse curso, quais são as habilidades? Como que funciona? O que eles vão adquirir como conhecimento? Sim. Para mim, mais importante do que o conhecimento, se vocês percebem de nossa fala de hoje, é mais uma mudança de estar... É mais se treinar, praticar, como estar presente para saber quando estou mais num modelo mecanicista ou mais preciso de um modelo sistêmico. Então, essa presença cria condições para para criar uma nova atitude. A atitude de um consultor sistêmico é diferente da atitude de um consultor tradicional. Um consultor tradicional é pago pelo aquilo que ele sabe. Consultor sistêmico é pago pelo não saber, pela curiosidade, pela coragem. E tudo isso, ele contribui com a organização em criar condições para que isso aconteça. Então, vamos trabalhar muito conosco para essa atitude, esse mindset. Vamos trabalhar também com conceitos talvez novos, ou talvez atualizados sobre o que é uma organização, como é um organismo vivo, o que é olhar sistêmico, o que é a complexidade, o VUCA. Todos esses são conteúdos que vão estar dados, e práticas para compreender o funcionamento dos sistemas vivos, para compreender a criação de padrões na família, na organização, a ressonância entre eles, como fazer diagnósticos com as equipes, como trabalhar com equipes. Temos práticas para acrescentar os recursos do consultor. Ou se é gerente e tem uma equipe que trabalha com você, também vai aprender a partir da sua própria experiência. Porque isso também acho importante. Que eu não vou, mesmo quando é um treinamento, eu vou trabalhar com a turma com base com os conhecimentos e experiência dela, respeitando isso. É apenas uma contribuição sobre isso que já tem. Uhum. Ok.
Você respondeu minha pergunta. Obrigada. Você foi aluno esse ano do Warm Data Lab com a Nora Betson. E foi um curso... Foi, sim. Foi uma grande novidade aqui para o Brasil. E eu gostaria de saber o que você aprendeu e o que você leva de aprendizado e contribuição para essa metodologia, para a consultoria sistêmica organizacional. Se você poderia falar um pouquinho sobre o Warm Data Lab. Sim, o Warm Data Lab é uma forma de diálogo para gerar compreensões sobre sistemas altamente complexos, porque te treina para perceber as sutilezas das relações entre múltiplos contextos, que essa é a complexidade. E, para mim, olhar do pensamento dos Bateson, que a Nora é a terceira geração de pensadores sistêmicos complexos, para mim foi um presente, porque mesmo quando eu não he mudado meu trabalho, mas eu compreendi outras dimensões daquilo que eu fazia sem saber. Então, agora eu aprendi muito conceptualmente, muito modelo, porque a Nora tem muita integridade pelo aquilo que ela faz e tem muito conhecimento. Então, eu fiquei muito rico dos aprendizados, também da minha experiência nas sessões de Warm Data Lab. Eu fiquei... E também, mesmo quando eu não faço o Warm Data Lab do jeito que a Nora ensinou, porque é um jeito muito específico para de trabalho, eu uso os princípios para o trabalho com organizações. E também eu faço o Warm Data Lab no sentido típico, no sentido como a Nora ensinou. De fato, eu já fui parte de uma equipe que fez o processo de Warm Data Lab para um projeto que ela tinha em Nicarágua. Mas, no contexto online, a Nora fala de people need people. Não? Pessoas precisam de pessoas. Que é um pouco diferente do Warm Data Lab. Mas, na minha experiência, funciona muito bem online também. Então, sim, é um curso, para mim, um dos cursos mais importantes que eu já tomei, já estudei. Sim, sim, para mim foi muito, muito legal. Muito obrigada. E é legal saber que agrega para o seu trabalho também, como consultoria sistêmica e trainer. Vocês têm alguma pergunta? Algum comentário? Fiquem à vontade também. Algumas pessoas já precisaram sair também, né? Então, não sei se... A esta hora a pergunta é já vamos fechar? Já vai acabar? Tá muito boa a conversa, realmente. Eu queria fazer só uma pergunta. Quando é esse curso do Júlio? Quando é isso? Júlio é online? Você vai dar quando? Eu vou conversar com vocês. Para quem está aqui na live e está conversando com a gente tem 30% de descontos nesse curso para fazer agora a inscrição. Por enquanto a gente está trabalhando para ser presencial, porque vai ser em março do ano que vem o curso. Mas estamos seguindo as normas da OMS. Então, se for para a segurança de todos, faremos online. Mas a intenção é que seja presencial
e com toda a segurança e responsabilidade. Mas o curso vai ser em março. A Juliana, a Ju Celeste, que está aqui, ela faz o atendimento, aí você pode conversar com ela depois, e quem tiver interesse também pode conversar com ela, porque essa condição é somente para vocês mesmo, é uma condição bem especial para esse curso, que vale a pena. É um curso bem diferenciado. E eu já falei com a Luana que, senão, eu vou ir até a fronteira do Peru com o Brasil. A Luana vai me esperar no Rio Amazonas. Isso. Vamos surcar, vamos atravessar o país. A gente já está combinando isso já, eu e o Júlio. Eu vou buscar ele lá na fronteira. Tá tudo certo, gente, fica tranquilo. A gente dá um jeito. Ocorre onde? Em que cidade? Vai ser em São Pedro, interior de São Paulo. Tá. Aí a Ju vai passar todas as informações também. Vocês podem entrar em contato com ela aqui. Também eu passo para vocês o telefone. Foi muito legal. Eu tenho muita vontade de fazer uma pergunta para você, Júlio. No Facebook, você está como um jardineiro sistêmico. E no comecinho do nosso encontro de hoje, você falou sobre as empresas e você fez uma metáfora com... E aí eu acho que já até respondeu a minha pergunta, por que jardineiro sistêmico? Mas eu gostaria que você falasse aqui para as pessoas sobre isso. Muito obrigado pela pergunta. O jardineiro não é dono do jardim, é apenas um convidado. E ele tem experiência, mas o que tem é muito amor pela terra, pelas árvores, as flores, as minhocas, o sol, a água, e tem curiosidade. Vai explorando, vai fazendo perguntas ao dono do jardim. Talvez tira algumas pedras, talvez pergunta se já tiveram alguma outra árvore, onde agora tem só terra. Talvez faz algumas perguntas e combina e faz sugestões, mas o jardim é o jardim. E o jardineiro é apenas um convidado, mais nada. Então, eu comemoro isso, eu celebro a beleza do jardim. Obrigada, Júlio. Bom, eu quero agradecer a todos pela presença, espero que vocês tenham gostado também. E se caso alguém mais tiver algum comentário, fiquem à vontade. Ok. Acho que é isso. Obrigada, Júlio, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, por ter compartilhado tanto ensinamento para a gente. Eu adorei. Obrigada, Marcelo, Ju, Lívia, Rosana, Cibele, Lúcia, a todos, Hugo, Lili, a Marli, a todos, Verônica. Foi muito bom estar com vocês. Gratidão. E para quem tiver interesse... Sim. Isso. Ju, deixa o telefone aqui para as pessoas entrarem em contato, para quem tiver interesse no curso do Júlio também, por favor. O Hugo perguntou do Facebook. Sim, escrevi, tem uma fanpage, mas também se você quer fazer tipo contato, amizade, pode me fazer o convite e aceito. Isso. Obrigada, Marcelo. Foi ótimo, né? Revê-los, eu saudade de você. Foi muito mesmo. Essa live vai ficar gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube, e depois a gente passa o canal para vocês também, para vocês reverem alguma informação. Gratidão a todos. Beijo. Grande abraço, beijão.
Bom te ver, pessoal, Marcelo, gente tão querida. Nossa, Foi saudade. ótimo. Muito bom. Até. Gratidão Até. pela partilha. Foi muito bom. Que bom.